Saudações a todos, todas e todes, eu sou o Fausto Ramos, apresentando mais um episódio do Jornada Mágica, um episódio muito especial, de uma gravação que eu fiz junto com um queridíssimo amigo meu, o Richard Unterberger, um camarada com quem eu já tenho anos de vivências, de trocas e de amizade. Então acompanhem essa troca, essa conversa, esse diálogo de dois amigos que já trocaram muitas experiências e que compartilham muitos dos sentimentos, desejos e ambições comuns a respeito da vivência com a magia, com a espiritualidade e com o autoconhecimento. Até por acaso. Pois é, e o final de semana foi muito bom, hein, viu? Foi uma delícia, né, cara? Fiquei muito delícia, feliz, cara. muito feliz mesmo de receber tanta gente querida, fazer uma celebração gostosa. Uma festa dos bruxões também, né? Total, né? Isso que eu Só bruxão. falei. Só os bruxão. foi muito boa. E é legal conseguir reunir tanta gente assim. E tanta gente Sim. que tem esse envolvimento com espiritualidade, com autoconhecimento. Eu vou tentar me enturmar mais com a galera, inclusive. Inclusive, venha. É pra fazer parte. Você já faz parte, já. Bota fé. Então eu já comecei a nossa gravação para poder pegar um momento mais espontâneo no nosso início, comentando sobre o seu aniversário que teve nesse último final de semana. Maravilha. Se alguém ainda tinha alguma dúvida do quanto que a gente é brother, amigo e próximo, e eu tô te trazendo agora pro Jornada Mágica, fique claro que o último final de semana antes da gravação eu passei na casa lá com o Richard batendo papo, dormi por lá, passei o domingo lá, fizemos 2 churrascos no mesmo final de semana, que é para poder comemorar essa experiência de viver essa vida de bruxão, compartilhando casos esotéricos que a gente tem dificuldade de conseguir compartilhar em qualquer outro lugar, né? Certas histórias, dependendo de onde a gente solta, parece que é um bando de louco, né? Parece que é um bando de louco. E é E na legal quando a verdade gente... é mesmo. Oi? E na verdade é mesmo, né? É um bando de louco mesmo. É um bando de louco mesmo. Mas é legal quando as pessoas compartilham da nossa loucura e ainda falam, não, que bacana, eu tenho mais uma história também e também compartilha outra loucura junto. É ruim quando você conta as loucuras que a gente faz e a pessoa fica tipo meio com medo, quase quer se afastar, fecha a cara. É melhor ter loucos com quem compartilhar a loucura. E viver bem essa loucura, loucuras boas, né? Loucuras boas. Então, Ri, se apresenta pra galera que tá te conhecendo agora pela Jornada Mágica, onde que eles te encontram, como que eles podem te conhecer. Bom, muito prazer todo mundo. Sou Richard Unterberger. Eu sou terapeuta xamânico aqui em Atibaia, mas tenho trabalhado hoje em dia em mais espaços, né? Acho que dentro da conversa que a gente vai ter hoje aqui, se bobear, vamos passar um pouco por essas mudanças e transições da vida, né? Mas sou terapeuta xamânico, atendo como terapeuta em atendimentos individuais, seja em atendimentos pontuais, onde a gente vai fazer um trabalho de harmonização energética, de purificação, de orientação, mas também atendo algumas pessoas que buscam um caminho mais profundo de iniciação no xamanismo, né? Então a gente tem também esse preparo, a gente tem também esse trabalho chamado de tenda do germinar, que é onde a gente vai recebendo essas sementes que chegam na nossa casa, que buscam esse desenvolvimento, que buscam essa nutrição, e justamente a ideia desse movimento é ajudar a pessoa nesse germinar, nesse crescimento espiritual que ela busca, né? O meu trabalho ele não é voltado para um viés religioso, institucional, então a gente não está aqui para converter ninguém para nenhum tipo de religião, mas, de fato, proporcionar ferramentas, reflexões, caminhos que ajudam a pessoa a compreender primeiro a sua própria espiritualidade, né? Eu tenho muito essa opinião que a espiritualidade de cada pessoa é única e intransferível. Então, a ideia desse caminho que a gente propõe aqui em casa é ajudar a pessoa nesse caminho de descoberta do seu próprio caminho. E dando ferramentas, dando exercícios, dando atividades que vão auxiliando nesse processo. Além de terapeuta xamânico, eu sou também tarólogo, atendo como oraculista, também num sentido muito mais direcionado para o autoconhecimento, para o direcionamento. Não gosto de fazer abertura, de ficar adivinhando coisa, não é minha parada, acho que é, de algumas formas, perda de tempo. Eu gosto de ir para as raízes, eu gosto de ir para o profundo, eu gosto de ir no cerne das questões, né? Para a gente poder realmente caminhar melhor e crescer enquanto ser humano. E tenho também meu outro trabalho, que são as dirigências aí das cerimônias ayahuasqueiras, que já fazem alguns anos que eu já estou nesse caminho, acho que pelo menos uns 4, 5 anos já,
Nossa, acho que já devem fazer 4, 5 anos. Eu nunca parei para contar, mas já faz uns 4, 5 anos que eu estou dirigindo cerimônias, né? Já fazem 11 anos que eu estou no mundo das medicinas, né? Inicialmente vivenciei isso dentro de um processo íntimo, profundo, e pouco a pouco isso foi sendo conduzido para o lado profissional, né? Então demorei bastante tempo para começar, de fato, a servir a medicina, a dirigir cerimônias. Quando eu comecei a servir, acho que já fazia pelo menos uns 8 anos, uns 7 anos que eu já consagrava, né? Desde experiências dentro de casas e núcleos que trazem essa noção do xamanismo urbano, né? Como também essa busca que eu tenho muito forte pelas raízes, pelas ancestralidades, né? Então, tenho um contato muito próximo com os Yawanawás, lá da Amazônia Acreana. Tive a bênção de poder participar também de uma dieta, de uma iniciação dentro do povo Axaninca, lá na Amazônia peruana. E o trabalho que a gente realiza com as medicinas da floresta aqui em casa são trabalhos onde a gente busca, de fato, honrar essas raízes, né? Eu sempre brinco, não tem nunca a maneira de eu falar que meu trabalho é uma pagelança. Não sou pajé, não sou indígena, não nasci na aldeia, né? Eu brinco que meu trabalho, no fim das contas, é esse caldeirão, essa bruxaria minha própria, né? Mas na qual a gente busca sempre muita honra, muito respeito às tradições originárias que nos ajudam tanto hoje nesse resgate dessas tradições espirituais ancestrais. Vocês podem me encontrar nas redes sociais, então tanto no Instagram quanto no Facebook, vocês têm o meu perfil pessoal, Richard Unterberger, e também o perfil da iniciativa do trabalho Apuan Terapias Integrativas. Terapias integrativas justamente porque dentro desse caminho eu busco integrar diversas ferramentas, integrar diversas linhas que ajudam nesses processos, tanto terapêuticos quanto espirituais. Coisas que às vezes se entrelaçam, muitas vezes se entrelaçam. Perfeito. Inclusive, eu vou deixar o link na descrição desse episódio das suas redes, tanto da Apuan Terapias quanto do Richard Unterberger. E, cara, eu sei que uma coisa que me aproxima muito de você é o quanto que eu também te identifico quase como um xamanismo caótico que você vivencia e pratica. Esse A magia do caos arcaica, né? Que eu sempre brinco. Que a gente já teve muitas conversas a respeito disso, inclusive, né? Sim. Dessa conexão que existe entre magia do caos e esse resgate mais arcaico. Pelo menos o meu jeito de pensar se afiniza muito com o seu nesse sentido. Mas comenta mais com as pessoas um pouco de como você veio a ser, né? Como foi a sua história para chegar no ponto de justificar você estar aqui hoje trocando essa ideia comigo e que levou a gente a se aproximar tanto, inclusive, muito amigos. Então, minha caminhada com a espiritualidade, a forma que eu me envolvi com a espiritualidade, a forma como eu cheguei no lugar que hoje eu estou, né, na função que hoje eu exerço, é uma história que começa na minha infância. Desde quando eu era pequeno, sempre a espiritualidade foi um assunto de ênfase na minha vida, né? Um assunto de muito interesse. Desde muito pequeno, me chamava muito esse lugar do transcendente, esse lugar do divino, e até, por que não, esse lugar do que acontece depois que eu morro, né? Também é uma coisa que me chamava, né? Que a minha mãe brinca que quando eu era pequenininho, a gente ia viajar às vezes para Monte Verde, né? E ela falava que as amigas dela tinham medo de mim, né? Porque eu chegava lá em Monte Verde, o primeiro lugar que eu queria visitar era o cemitério. E é uma brincadeira, mas que tinha, né? O cemitério era um lugar que eu sempre me sentia e continuo me sentindo quando eu entro no cemitério. Para mim é um lugar de paz, um lugar de tranquilidade. Eu não tenho esse lugar de medo, de receio, de coisa ruim. Para mim sempre foi uma coisa interessante, né? Tenho essa ligação aí também. Então eu sempre foi um assunto que foi me puxando, foi um assunto que foi me levando. Minha família, originalmente, é uma família evangélica luterana, né? Sendo bem realista, né? A gente não está falando sobre aqueles luterano americano maluco, radical, né? A gente fala sobre linhas luteranas mais razoáveis que a gente tem, inclusive, aqui no Brasil, né? Então, tive essa primeira formação num lugar que era a Igreja da Paz. Você está fazendo essa cara, eu fiz essa cara um tempo atrás, Fausto, porque eu fui descobrir que deu uma cisma muito grande na Igreja Luterana aqui no Brasil. Oxi. Inclusive, quando eu falo sobre a igreja que minha família frequentava, que era a Igreja da Paz, né? Foi uma igreja mais antiga luterana aqui no Brasil, que tinha uma linha muito mais razoável, muito menos radical. E quando chegou essa linha luterana radical, mais americana, eles abriram uma igreja também chamada Igreja da Paz, né? É porque você sempre falou de igreja luterana, do que eu conheço de coisa luterana aqui no Brasil, é uma coisa bem mais intelectualizada, inclusive.
É uma galera que estuda, assim, um negócio bem, bem interessante, inclusive. Tem um lugar até legal, tem muitas pessoas dentro dessas linhas luteranas, inclusive, que tem relação com Rosa Cruz, que tem relação com maçonaria, é bem comum. Mas ainda assim, uma tradição evangélica cristã, né? Cresci nesse seio. Quando eu tinha 8 anos de idade, nesse primeiro momento, até meus 8 anos, eu morava em São Paulo, né, na capital. Com 8 anos, minha família se mudou aqui para Atibaia, na cidade onde eu moro até hoje. E quando minha família se mudou para cá, pararam de frequentar a igreja, justamente porque não tinha igreja luterana aqui na região. E era a linha que eles se afinavam, então, como não tinha, eles simplesmente pararam de frequentar. A vivência religiosa, a vivência espiritual, nesse período da minha vida, era a família se reunir antes de dormir para fazer uma oração. Mas eu sempre tive muito interesse, era um assunto de grande interesse, então eu comecei a caçar, né? Então, naquela época, com 8 anos de idade, eu já comecei a ler a Bíblia sozinho, né? Minha mãe teve uma época que até brincou, falava que eu ia virar um pastor, né? Porque realmente eu lia, todo dia eu pegava a Bíblia e lia e tentava entender mais a fundo o que estava dentro daquele livro, e li a Bíblia, li de cabo a rabo, né? Eu fui terminar com 10 anos e meio lá para frente, demorou, porque criança, lendo de pouquinho em pouquinho, né? E dentro daquilo eu já comecei, hoje em dia, olhando para trás, eu percebo que eu já tinha umas práticas um pouco bruxescas, macumbísticas, ainda não reveladas, mas que estavam lá latentes, né? Eu lembro que naquele período, às vezes, eu sentia que tinha uma energia ruim, alguma coisa ruim, eu sentia na minha família, alguma coisa. Eu sempre saía no meu jardim, pegava um monte de folha que eu achava, cipó, galho, fazia uns crucifixos, fazia uns paramentos com esses galhos, com essas coisas, montava um altar no meu quarto e começava a rezar. E fazia uma reza brava, e naquelas reza brava eu sentia que a coisa ia se dissolvendo, ia diminuindo, e eu me sentia muito melhor, né? Então, naquela época, eu já comecei a ter essas práticas meio naturais, porque sempre também tive esse carinho e esse interesse também pelos ritos, né? Os ritos são coisas que sempre me chamaram a atenção. Eu gosto muito dos ritos, acho que os ritos nos ajudam no processo de conexão, nos ajudam a entrar em certos estados, nos ajudam a provocar certas questões. Eu ia comentar que sua mãe falou que você se tornaria um pastor, mas eu acho que ela não errou muito. Pra ser bem sincera, não na religiosidade que ela esperava, mas em algum sentido, Em algum sentido, estamos lá. É um sacerdócio. É um sacerdócio, bota fé. E, enfim, durante muito tempo minha prática se resumiu a isso, né? Eu não tinha muita gente para quem conversar, até porque eu conhecia, às vezes, gente evangélica na escola, mas quando eu ia trocar ideia com a galera evangélica, sobre um trecho da Bíblia, alguma coisa, ninguém sabia, porque ninguém leu Bíblia, ninguém tinha nenhum conhecimento, ninguém tinha nem interesse. A maior parte das crianças só repetiam o que os pais falavam, né? Quando eu estava lá para o lado dos meus 13, 14 anos, foi o período que eu fiz uma grande amizade com um filho de um pastor batista aqui da cidade. E para mim foi muito legal aquilo naquele momento, que pela primeira vez eu tive contato com uma pessoa que lia a Bíblia, que conhecia a Bíblia, né? Era impressionante. Quando eu queria falar sobre um versículo, ou ele queria falar sobre algum versículo para mim, ele pegava a Bíblia dele e ele abria na página, assim. Era uma coisa já visceral, né? Ele sabia pela gramatura, ele pegava na folha. Assim. Era impressionante o conhecimento que aquele cara tinha sobre a Bíblia. Então, isso me chamou bastante, eu comecei a me aproximar dessa igreja, cheguei a ser batizado nessa igreja, e fui convidado para começar a frequentar os grupos de juventude da Igreja Batista. E foi aí que a coisa começou a ficar esquisita, né? Porque me chamaram para ir num retiro, que ia ser super legal, um retiro no meio da mata, um acampamento da juventude, ia ter quadra de basquete, eu adorava jogar basquete naquela época. Falei, mano, vou curtir um baita momento gostoso com meus amigos e vai ter os momentos lá da igreja e tudo. Achei que ia ser uma coisa super gostosa. Só que quando eu cheguei lá, a gente pouco tinha tempo para fazer qualquer outra coisa que não fosse culto, né? Então, você chegava lá, era culto, aí você tinha alguns minutos para fazer uma outra coisa, que aí tinha culto, aí até a hora do almoço, aí rezava, aí almoçava, depois tinha culto, e não sei o que tinha. Então, a maior parte do dia a gente acabava ficando em culto. E em rodas de debate, supostamente debate, que eram propostas, né? E nesse momento começou a ter algumas cismas entre eu e o pastor, né? Porque ele abria rodas de debate, só que quando eu começava a debater, ele ficava bravo, né? Porque o debate é ele fala e todo mundo concorda. Então teve, principalmente até sobre aspectos de sexualidade, quando começaram a passar muito esse lugar da sexualidade como algo pecaminoso, algo ruim, e eu virei para o pastor e falei, mas a gente não nasce disso?
não é a origem da vida, né? E ficava bravo e dava uns... Então começou a ficar um cenário muito desagradável e eu acabei saindo fora desse retiro. Né? Fugi desse retiro, uma hora que ia ter um culto, eu fui para o quarto, peguei minhas coisas, saí, consegui pegar lá um eleirão, ligar para minha família, eles foram me buscar. Tinha pelo menos esse privilégio, porque meus pais não eram dessa igreja. Uhum. Então, quando eu liguei para eles, falando me busca, que eu não estou gostando, eles vieram me buscar. E tudo bem. Então, a partir daí, eu digo que eu comecei a aprofundar um pouco mais, né? De uma primeira crise. Não foi gostoso esse momento, né? Foi um momento em que eu me senti um pouco perdido, porque a espiritualidade era muito importante para mim, só que a referência que eu tinha dessa espiritualidade estava justamente no cristianismo. E quando se fala, pô, isso aí não está mais preenchendo, não está mais fazendo sentido, mas isso é importante para mim, para onde eu vou, eu não conheço mais nada, né? Então, nesse período, comecei a tentar buscar outras linhas. Só que foi um período muito grande aí da minha trajetória que foram buscas muito solitárias, muito individuais, né? Eu não tinha muitas pessoas com quem conversar. Já sobre essas outras linhas, eu não sentia nem segurança de falar muito sobre isso com os meus pais, né? Uhum. Bom, o primeiro contato que eu tive foi com o budismo, né? Comecei a estudar, não consegui fazer parte de grupos na época, mas comecei a estudar, praticar as meditações, ler um pouco sobre a filosofia do budismo, foi um grande encontro. Trago isso com carinho no meu coração até hoje, acho o budismo uma tradição muito, muito bonita, que traz muita, muita sabedoria para a humanidade, né? Só que também fui aumentando meus questionamentos, então comecei a ter muito essa curiosidade sobre esses aspectos mais sobrenaturais, né? Então, espíritos, magia, toda essa coisa, maluco, o que é isso? Aí eu comecei a ter um primeiro contato nessa época, então, com o espiritismo kardecista. Uhum. Também não podia ainda fazer parte de grupos, mas li quase toda a bibliografia do Kardec, tentando entender o que tinha lá também de sabedoria. E tive um momento muito importante da minha vida, que foi aos 16 anos, para mim é uma idade bem marcante da minha vida, os 16 anos, 2 movimentos muito importantes. O primeiro foi minha iniciação na Ordem de Molay, que é uma ordem paramaçônica juvenil, feito para jovens aí, né, de 12, 21 anos. Foi um contato já muito bacana para mim, em troca com outros adolescentes que também estavam em buscas, né? A ritualística sempre trazendo muita reflexão, debates reais, né, onde se tinha real debate, não era um fala, outro manda, né? Às vezes até tinha, mas tinha lugar para você bater de frente com isso. Uhum. Tinha essa tentativa, né? Mas a gente tinha como bater de frente. E foi também com 16 anos que eu digo que eu tive meu primeiro contato com o xamanismo. Inicialmente sem saber desse termo, xamanismo. Meu primeiro contato foi, na verdade, com o druidismo celta. Foi através de uma banda que eu curtia, né? Tinha um dos personagens, era um metal ópera, um desses personagens interpretado pelo André Matos, um vocalista brasileiro. Eu era super metaleirão, então foi uma coisa que super me envolveu. E quando eu vi aquela coisa de um druida, me chamou tanta atenção que eu resolvi pesquisar, e pesquisando, eu descobri que o druidismo era uma tradição real, que existia, que tinham pessoas que praticavam, que viviam, né? Uma religião totalmente centrada na natureza, nos ciclos da natureza, falando sobre ancestralidade, sobre magia. Então foi, naquele momento, foi um encontro de alma incrível. Foi aquela sensação de cheguei em casa. Agora sim essas coisas fazem sentido para mim. E disso foi me alavancando a muitos outros estudos também vinculados à espiritualidade, ao ocultismo, né? Porque então, a partir do momento que comecei a entrar nesse mundo da magia, a gente sabe que o mundo da magia ele começa a abrir um universo na nossa frente, né? Então, comecei estudando druidismo, mas depois fui estudar Wicca, né? Fui estudar outras vertentes de ocultismo, como o hermetismo, como o Telema, como a magia do caos, né? Então, foi uma coisa puxando a outra, vinculando a outra. Quando eu já estava com meus 18 anos de idade, 17 para 18 anos de idade, foi uma fase que eu já estava entrando na faculdade, então comecei a abrir minha cabeça, conhecer mais pessoas, conhecer outras formas de pensar. Comecei a ter minha independência, então comecei a trabalhar, poder fazer minhas coisas. E foi aí que eu comecei a conseguir sair daquela espiritualidade solitária e começar a me conectar com pessoas, me conectar com movimentos, me conectar com grupos. Nessa época, buscando esse lugar de ancestralidade, né? Inicialmente eu estava estudando o druidismo celta, ancestralidade celta. E aí começou a me bater aquela dúvida, né? Mas qual que será que eram as tradições dos meus ancestrais? Antes da cristianização. Quais eram as tradições ancestrais dos meus ancestrais?
Então foi uma época que eu, que tenho uma ascendência germânica, nórdica, fui buscar, então, nesse momento, a Asatru. E foi a primeira linha que eu consegui realmente fazer parte de um grupo que estava estudando magia, propriamente dito, paganismo, espiritualidade, né? Então foi muito bacana. A gente teve um kindred junto com alguns amigos nessa época. A gente fazia os ritos na mata, então a gente saía, acampava, no meio da mata a gente fazia os rituais. Então comecei a ter mais vivências, comecei a ter mais experiências, porque num primeiro ponto da minha espiritualidade eu era o cara dos livros, eu não tinha muita experiência prática, não tinha muito dessa mão na massa mais extensa. Eu tinha a mão na massa sozinho, fazia minhas macumbas lá no meu quarto, sentia as coisas, via as coisas, mas é muito diferente quando você abre esse campo, saindo do seu casulo e você vê um mundo ao seu entorno, pessoas com outras experiências, né? Então abre aí um outro lugar de conhecimento, de experiência de evolução, na minha opinião. E daí foi tocando, né? Então, aos 18 anos, foi nessa época também que eu tive minha primeira experiência com a ayahuasca, que foi uma experiência extremamente transformadora. Eu sou formado em Direito, sou advogado também, né? E durante o período da faculdade, eu brinco que estudei, se bobear, mais espiritualidade e magia do que o próprio direito. Mas, inicialmente, eu não tinha essa visão de que um dia eu poderia me dedicar a isso, profissionalmente. Né? Sempre ficou uma coisa como um hobby, uma coisa que é minha, nem todo mundo pode saber, né? Então eu ficava muito nesse lugar. Dentro da faculdade, eu conheci depois, não dentro da faculdade, mas no período da faculdade, conheci um grande amigo também lá de São José dos Campos, que acabou me convidando para auxiliar ele na organização de um evento holístico que ia acontecer lá em São José dos Campos. Foi o Vale Holístico, teve acho que 2 ou 3 edições do Vale Holístico, eu participei inclusive da staff da organização junto com esse meu amigo durante essas datas, e foi também lá um momento de virada de chave, que foi no Vale Holístico, que eu, sem saber, cheguei trabalhando já no evento, né, participando da organização junto com a galera. Foi onde eu conheci meu primeiro professor de xamanismo, propriamente dito, Gabriel Ossian, né? Conheci outros bruxos, comecei a ver que era um lugar que eu poderia ter uma dedicação maior, né? Então eu falo que essa amizade naquela época e essa experiência com o Vale Holístico é muito responsável por hoje eu estar fazendo o que eu faço. Foram lá que essas chavinhas começaram a se abrir e virar. Formado na faculdade, fiquei pouco tempo na advocacia antes de decidir mergulhar de cabeça na prática da magia, da espiritualidade. Comecei a atender como terapeuta, né? Então foram 8 anos da minha formação até hoje, 8 anos, um pouco mais aí, que me dediquei integralmente ao caminho da espiritualidade. Foi um período de muito crescimento, de muita experiência, né? Foi aí que eu tive contato com os Yawanawás, passei a ter todo o aprendizado com eles, comecei a auxiliar esse meu irmão Yawanawá nas cerimônias, que me trouxe mais aprendizado ainda. Tive o cutucão deles, e aí, quando é que você vai começar a fazer seu trabalho, né? Depois de muita fuga, ele me jogou lá no meio para começar a fazer, e a partir de lá eu comecei, então, a conduzir minhas cerimônias. E muita coisa aconteceu, né, Fausto? Se eu for contar tudo, acho que a gente fica aqui uns 2 dias, né, cara? Muita coisa aconteceu, sim. Nos 2 dias a gente fica aqui papeando só para contar. Eu vou puxar um tema que permeou a sua história, que me chamou muita atenção como um tema muito bacana para a gente destrinchar e trazer para o público do Jornada Mágica essa discussão sobre o tema de ancestralidade, que eu acho que a gente ainda não conversou tanto sobre isso, inclusive, eu e você. Acho que a gente teve só relances desse tema, desse assunto ali e lá, discutindo, conversando em outras oportunidades. Mas eu sei que o tema, ou até mesmo a própria palavra, o termo ancestralidade, ficou muito popularizado nos últimos anos, e eu vejo as pessoas atribuindo isso um valor, às vezes sem consciência do porquê a gente deve, ou o que existe relevante sobre o assunto, sobre o tema, sobre a importância de ancestralidade. Eu tô vendo muitas pessoas, inclusive, transformando o assunto e o tema da espiritualidade de maneira mais direta com o termo e com o jeito de pensar como conexão com a sua própria ancestralidade. Para mim faz muito sentido. Eu tenho o meu próprio jeito de que eu constituir de reflexões, de estudos sobre esse tema.
mas quero que você traga a sua visão sobre a importância e a relevância sobre esse tema e sobre o assunto de ancestralidade conectado com a nossa jornada de autoconhecimento. Legal, acho que isso tem várias nuances, né, e vários graus em que a gente pode Sim. explorar essa influência da ancestralidade, né? A gente pode começar num sentido de autoconhecimento, uma coisa mais psíquica, uma coisa mais pé no chão, né? Qual que é a importância da ancestralidade? A ancestralidade é todos aqueles que vieram antes de nós, né? Que pavimentaram o caminho que hoje nós seguimos, né? Então, terapeuticamente é importantíssimo. Quando a gente conhece os nossos ancestrais, a gente conhece a nós mesmos, por melhor ou pior que isso seja em alguns momentos, né? Já dizia, né? Ainda somos os mesmos e vivemos como os nossos pais. Pais também são ancestrais, mas falando sobre esses outros ancestrais. Né? Então, num aspecto mais psíquico, de autoconhecimento, eu diria para você que, até falando isso de um ponto interessante, né? Porque quando a gente fala na espiritualidade sobre ancestralidade, vem na nossa mente aquele velho barbudo arquetípico, né? O ancestral. Aham. E falando aqui sobre essa lida de ancestralidade bem pé no chão, família, causos de família. Quando a gente olha para trás para entender a vida que cada um dos nossos ancestrais levou, os desafios que eles tiveram que lidar, os defeitos e qualidades que eles tinham, né? A gente começa a entender muito do porquê fomos criados como fomos criados. E a gente começa a identificar o motivo de muitos padrões e ações que nós temos. Por isso que eu falo que, num primeiro ponto, a relação com a ancestralidade, num caminho de cura, é um caminho de honra e cura, é um caminho de culto e cura. Nós fazemos parte de uma linhagem ancestral. E nos vincularmos dentro dessa linhagem, assumirmos nosso papel dentro dessa linhagem como curadores também, é um processo muito bacana. Principalmente hoje em dia, eu, por exemplo, como pai, olhando para o meu filho, né? De certa forma, serei aí um ancestral, sou um ancestral encarnado dele, né? E quando a gente começa a perceber os padrões que a gente pode romper desses ancestrais, para trazer uma criação melhor para as novas gerações. E isso saindo daquele lugar infantilizado de ficar bravinho com a família, mas entender que é isso, cada um dentro dessa linhagem fez o que podia fazer, fez o que tinha para oferecer, e agora a bola está na tua mão, meu filho. O que você vai fazer com isso? Né? Então, eu acho muito interessante, num primeiro momento, falar sobre essa lida com a ancestralidade, que é muito prática, porque a espiritualidade ela tem que ser prática, ela tem que trazer mudanças concretas no nosso dia, ela tem que trazer mudanças concretas na forma como a gente interage com nós mesmos, com a família, com tudo que nos cerca. Então, acho que esse é um ponto bem interessante. E o outro lado, falando sobre esse processo talvez um pouco mais coletivo, amplo e abrangente, né? Eu falo sobre um retorno a certas origens, valores, que muitas vezes a gente percebe que foram perdidos na evolução da nossa sociedade. Sempre falo, a nossa sociedade ela cresceu muito dentro do campo da ciência, tecnologia, um monte de parada, mas sobre relação interpessoal, sobre relação com o meio ambiente, né? Sobre a relação com o lugar onde nós vivemos, isso a gente precisa resgatar muito, que perdemos da nossa ancestralidade. Então eu vejo muito esse resgate a uma vida mais voltada à natureza, não só como uma coisa zen, mas como a importância que isso tem para o mundo hoje. Se a gente se conecta com o ecossistema que nos circunda, seja esse ecossistema puramente natural, ou seja até mesmo uma própria cidade, né? A gente consegue atuar na construção desse espaço e na preservação desse espaço de uma maneira mais consciente e melhor. Né? Quando a gente olha para essa espiritualidade ancestral, que a gente pode falar aqui como xamanismo, essas sociedades antigas, essas formas de ver, e eu falo sociedades, gente, porque realmente é meio genérico, né? Quando a gente começa a estudar essas práticas em diversos lugares do mundo, por mais que tenham sim seus aspectos ímpares, únicos, culturais, né, a gente vai lastrear também essas outras similaridades. Então, o respeito à natureza, o respeito às relações, a consciência dos ciclos da natureza. E tem muito também, e aí eu vou falar do meu lado enquanto mago do caos, que significa literalmente eu tendo minha própria opinião, né?
Eu também não, eu não consigo dizer, tipo assim, ah, não, a partir do olhar da magia do caos, como se houvesse um consenso absoluto genérico entre praticantes de magia do caos. Não, o consenso é a não existência desse consenso. Significa que eu formei minha própria opinião também, com muito estudo, com muita dedicação, com muita prática, com muita reflexão a partir da vivência. E muito do que você me falou sobre espiritualidade também se conecta com coisas que eu enxergo, que eu observo, né? Sobre a importância da gente sair daquele lugar ressentido que a gente acaba se formando quando a gente consegue identificar nos nossos pais as falhas, os erros, os exageros, as faltas que eles cometem e começa a olhar pra isso e achar que a gente tá muito justificado em ficar aborrecido e sempre nessa posição de reação aos nossos pais nesse sentido. E conseguir sair disso pra olhar e falar, não, beleza, eu consigo respeitar, amar eles como eles são, entender que eles fizeram o melhor que eles podiam. Não existe faculdade pra ser pai nem pra ser mãe hoje em dia. A gente não pode cobrar deles uma, nossa, mas eles deviam de saber e conhecer, fazer coisas melhores. Não, cara, eles fizeram o que eles puderam como eles puderam. E quando a gente consegue se desarmar desse lugar de reação contínua ao que foi ou não a nossa criação, a gente consegue sim observar as coisas que a gente aprendeu de positivo e coisas que a gente aprendeu que a gente precisa reformular sobre nós mesmos. Mas que para fazer isso, primeiro a gente tem que se desengatilhar desse estado emocional reativo, sempre pejorativo, sempre negativo sobre o que foi ou não os nossos anos de formação na mão dos nossos responsáveis. Um posicionamento infantilizado, né, Fausto? É. É aquela coisa, eu vou culpar meu papai e mamãe por tudo. Eles são os responsáveis por me resolver a vida, ou eles são os responsáveis por eu não conseguir resolver minha vida, né? Uhum. E você não se apropria do seu poder de resolver a sua vida. Exato. E eu concordo também sobre esse aspecto de resgate de valores ancestrais, que do meu olhar vem por um lado do quanto que a gente observa assim esse traço, né, da sacralização do mundo, a sacralização da vida que a gente perdeu, né? Essa contínua dessacralização que a gente vive. E aí que eu comento até mesmo para as pessoas que essa sacralização não demanda necessariamente uma devoção ou um culto a forças de divindades que você tem que necessariamente considerar como sendo maiores do que você e para quem você tem que, a respeito de quem você tem que ter o tempo todo se apequenando e se diminuindo diante delas. Tem muito mais relação com entender que a gente não é onipotente na nossa realidade, que existem sim forças no mundo que são maiores do que nós. Isso é muito direto. Eu não consigo controlar o clima. Eu não consigo desligar uma tempestade que está vindo no lugar geográfico onde eu tô. Se a tempestade vem, ela vem. Eu é que tenho que saber me preparar e lidar com essa força natural que é muito maior do que minha habilidade de controlar a minha realidade de forma individual. Então, enxergar esse sagrado no mundo, inclusive sacralizar a própria vida, sacralizar o cotidiano, sacralizar a rotina, e o quanto que isso proporciona pra gente nos tempos de hoje, quando a gente entende esse resgate, uma saúde emocional muito mais poderosa, muito mais estável, né? O quanto que a dessacralização... Eu sinto dizer que eu enxergo um pequeno fundo de verdade naquelas pessoas que falam assim, ah, você tá mal pra caramba por falta de Deus. Eu sei, é desconfortável essa fala pra caramba, mas eu reconheço uma parte dela que talvez é falta de reconhecer o sagrado que poderia estar presente na nossa vida. Sim. Comente mais aí. O encantamento do mundo, né? Sim. Sim, a importância desse reencantamento com... Sair também, né? Porque é uma crítica construtiva que eu faço muito para os movimentos mais recentes da espiritualidade. Uhum. Esse lugar do excesso de racionalização de tudo. Né? Essa cientificização do que não precisa ser. Né? Sim. Nossa, gente... Eu entendo a importância disso dentro do desenvolvimento histórico, né? A gente fala de um período Idade Média, né? Então a igreja tomava conta de tudo, não se podia falar em nada além daquilo, era aquela coisa fechada, 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 e vem a ciência trazendo ali, a gente vai falar do iluminismo, né? Uhum. Eu entendo historicamente esse movimento, mas na minha opinião a gente já deu um passo além. A galera não se ligou disso. A gente já deu um passo além, né? Então tem coisas a serem resgatadas, inclusive nesse lugar da sacralização da vida, de toda a vida.
Da gente poder sair de casa e nos sentir conectado com a árvore, com a nuvem, com o cachorro, com a pessoa que está do nosso lado. Hoje em dia é uma desconexão, a questão desse egocentrismo que se reflete nessa espiritualidade moderna. Uhum. E aí também, que nem você falou, aquela coisa da falta de Deus, é meio desconfortável, mas está lá, né? Eu vou falar sobre esse ponto também. Essa importância que a gente tem desse vínculo com o coletivo. A espiritualidade de hoje em dia ela ficou muito egocentrista. É tudo para mim, sobre mim, para mim. É um monte de bruxinho querendo fazer coisa para dinheiro, para mulher, para não sei o quê, tudo para mim, para mim, para mim, para mim, para mim. E enquanto que essas tradições mais antigas, elas vão olhar de um lugar muito mais maduro, que é qual é o nosso lugar dentro dessa teia de relações. Desse universo, desse mundo, dessa sociedade, qual que é o meu lugar dentro da sociedade? O que eu estou podendo contribuir com a sociedade na qual eu vivo? Então, quando a gente se vincula com essa teia da vida, significa fazer parte dela. A gente não está num casulinho, né? Não é tudo da minha mente pequenininho aqui. Não, tem uma coisa muito maior. E também uma puxada que às vezes eu dou de crítica construtiva à espiritualidade moderna, né? E também é curioso o quanto que você comentou, né, a galera que tá buscando agora espiritualidade, magia para fazer coisinha para si, de resolver dinheiro, para conseguir ficar com alguém. Mas o curioso disso que eu observo é o quanto que esse estado de escassez no qual as pessoas se sentem, que leva elas a estarem o tempo todo tendo que buscar aquilo que elas identificam que está continuamente faltando, né? Continuamente tendo que fazer algum feitiço para conseguir dinheiro, continuamente tendo que fazer algum feitiço para conseguir carinho, para conseguir afeto do outro, e o quanto que isso está muito vinculado com essa mentalidade individualista. Que se a gente conseguisse aprender a olhar para o mundo, né, e observar soluções mais coletivas do que apenas soluções individuais para nossos problemas, a gente iria fomentar uma rede que geraria uma verdadeira prosperidade de tudo que a gente quer. Seja de dinheiro, seja de conforto, até mesmo de afeto e de amor. Botar a mão na massa, né, minha gente? Só falta foice e martelo agora. Sobre isso. E mais um comentário também que eu faço sobre esse tema que você trouxe da cientifização, que eu vejo, que tem algumas consequências para mim também que eu observo. Eu queria ver o que você me comenta também e compartilha sobre isso. Se você também enxerga por esse ângulo, por esse lado. Eu vejo que tem alguns casos em que as pessoas cientificam a espiritualidade sem perceber, no ponto de acreditar que tudo que ela quer resolver sobre ela mesma, emocional e espiritualmente, tem uma solução mecanicista para aquilo. Do tipo assim, eu tô passando por uns perrengues no trabalho que tá me afetando muito pessoalmente e emocionalmente, eu tô me sentindo desconectado e desidentificado comigo mesmo, como que eu vou resolver isso? Fazendo 1 hora de meditação daquela vertente específica, fazendo várias práticas de vários grupos diferentes para eu tentar me reconectar, limpar minha energia, levar minha vibração, fazer 80 trilhões de limpezas de chakras, porque é isso que vai resolver. Eu acho que isso é muito quase como se fosse uma medicação alopática via prática espiritual energética, e que mantém a pessoa não tendo que olhar para a questão central do que está causando de fato o sofrimento dela. E ela fica na expectativa de que não, é só mais um retiro de Vipassana que eu vou fazer que vai me limpar todo o meu karma e vai me deixar bem. Você também sente, percebe isso acontecendo? Claro. Com toda certeza. Virou a pílula mágica. A pessoa busca uma pílula mágica, né? Uma prática, uma coisa que vai resolver a vida como um todo. Não existe. Talvez se a gente entrar num delírio profundo, talvez até exista, só que seria único para ser humano e não veio com manual. Então, até se descobrir isso, meu filho, você vai ter que lidar. Pois é. Até se descobrir, você vai ter que lidar. E a importância disso, né? Realmente, a espiritualidade, na minha opinião, nessa ancestralidade, nessa seriedade. Seriedade é uma coisa importante de falar sobre isso também, né, Fausto? Porque a espiritualidade hoje em dia, eu vejo que para muitas pessoas virou uma brincadeira. Eu acho que por contexto, né? A sociedade de hoje em dia, realmente, para muitas pessoas, essa espiritualidade, ela se torna, como eu falei na minha infância, na minha juventude, via às vezes como um hobby.
A gente não pode esquecer que nas sociedades antigas, espiritualidade era coisa muito séria. Sim. A vida de pessoas dependiam disso. Então a gente tinha uma seriedade muito maior no exercício dessas práticas espirituais, que envolvem a gente sair desse olhar pequeno, que envolvem a gente entender a vida como ela é, com os seus pontos bons e seus pontos ruins. Hoje em dia é aquela coisa, não, porque eu sou um deus, eu sou uma deusa e o mundo deve se curvar a mim. Meu filho, se você é deus, se você é deusa, todo mundo é deus e todo mundo é deusa. Né? Aquela coisa, se eu sou tão especial, mas todo mundo é especial, então ninguém é especial. Então, assim, a gente confrontar com a nossa condição humana também é importante para a gente botar o pé no chão e entender como a gente pode caminhar de verdade, sem ficar nessas ilusões, né? Eu entendo o lado empoderador que isso muitas vezes vai trazer, esse olhar, só que volta para o egoísmo. Volta para o egoísmo. Eu vejo um lado nisso, principalmente na época que eu tive mais contato com vertentes de satanismo, de luciferianismo, que foi importantíssimo na minha jornada ali 2013, 2014, 2015, mas que eu via dentro da seara esse discurso muito autocentrado de eu sou Deus da minha realidade, o poderosão que faz e acontece. E aí, quando você sentava para poder realmente conversar com a pessoa, você vê que a pessoa não tinha esse poder onipotente sobre a realidade dela de jeito nenhum. E, inclusive, ela acabava usando desse discurso simbolizado para não ter que refletir sobre como ela de fato vivia. E eu não tô aqui dizendo isso para poder dizer para os outros, não, mas porque para você ser de verdade na espiritualidade, na magia, você tem que ser a pessoa que é mestre, dominador e conduz e controla toda a sua realidade. Não, não tem a ver com isso. Tem a ver com... Porque não é, né? Oi? Até porque não é, né? Não é. Se depender disso, lascou. Lascou total. Eu acho que tem muito mais a ver para mim com saber fluir com a realidade. Saber fluir. Entender as circunstâncias, aprender a lidar com as circunstâncias. E aí sim, esses exercícios, eles podem nos ajudar a lidar com as circunstâncias. Sim. Só que algumas pessoas caem na armadilha de achar que é uma fuga das circunstâncias. Não é fuga, não tem fuga. Você pode fugir um tempo. Uma hora pega. Sim. A vida, ela é assim. Né? Se a gente tem uma coisa para a gente olhar, se a gente tem uma coisa para a gente lidar, a gente pode fugir um tempo, mas aquilo vai se confrontar com a gente vai ter que lidar com aquilo em algum momento. Né? Essas práticas que a gente falou, por exemplo, o Vipassana, uma meditação da linha X, a gente tem que entender isso, são ferramentas que nos ajudam sim a entrar num estado adequado, nos ajuda sim a lidar com essas questões, mas não é uma pílula mágica. É a gente entender que essas ferramentas são para nos deixar num estado onde a gente vai poder fazer as coisas melhor. Resolver, olhar com mais clareza, mudar a forma de agir, de interagir e de relacionar, né? E até mesmo para ter força para lidar com uma situação que a gente não consegue mudar do dia para noite. Exatamente, tem que ter paciência. E quando a gente acha que é deusão, isso pega, viu? Pega. Porque não é, né? A gente tem que às vezes perceber, a gente vai ser frustrado nessa vida. Vai ter frustrações. Vão ter dores, vão ter questões, e não importa o quão espiritualizado você seja ou não, vai passar. Mas quando a gente tem realmente um vínculo profundo, aguerrido, um caminho sincero, né? Sim, a gente vai ter muito mais base para passar por essas situações. A gente vai ter um alicerce maior para passar por essas situações. Mas vai passar, faz parte da experiência da vida. Eu acho que uma das coisas que o autoconhecimento e magia e espiritualidade me proporcionou foi uma dignidade diferente para lidar com as dores que vêm a partir da vida, né? De ter consciência de coisas que eu vivo e que eu passo porque eu escolhi certos desafios específicos que me colocam em posições complicadas, difíceis, ou até mesmo de coisas que vêm como consequência das minhas ações e que eu não posso mudar do dia para a noite, mas eu consigo ter até mesmo diminuir ao máximo o quanto aquilo efetivamente consegue me afetar. Uhum. Então, às vezes a gente vê uma pessoa que é, né, do nosso meio, da magia, da espiritualidade, a gente pergunta como é que a pessoa tá, fala assim, eu tô passando por uma situação X, você fica, nossa, você deve estar mal pra caramba, e a pessoa tá tranquila, tá sorridente, o humor dela não tá afetado pela situação complicada que ela tá enfrentando, que ela tá passando, até mesmo porque a gente consegue se enxergar, e aí vem uma coisa, eu acho que bem bacana sobre
também sobre o tema da ancestralidade que a gente estava comentando, né? O quanto que ter esse lastro de ser capaz de te enxergar e olhar os processos do mundo, os processos daquilo que constituiu o mundo como nós vivemos hoje, olhar para trás e pensar nas trilhões de horas que outros seres humanos tiveram que dedicar para poder construir não só o conhecimento, a linguagem, toda a filosofia que a gente estuda até hoje, todas as vertentes que a gente estuda até hoje, mas também literalmente a construção material do nosso mundo, né? As catedrais, os monumentos, os espaços físicos no qual a gente se desloca hoje. E olhar isso, né? Olhar com essa perspectiva mais alongada no tempo sobre o passado ancestral também nos conecta com uma ancestralidade individual, no sentido da gente ser capaz de se contemplar no tempo e entender que a gente teve fases boas e fases ruins na nossa vida em vários momentos diferentes. Então eu posso estar passando por uma fase meio complicada, meio ruim hoje, mas eu sei que vai passar. Eu tive esse papo muito forte, eu acho que eu até já contei numa das nossas conversas, já contei essa história para você, né? Uhum. Mas no final do ano retrasado, início do ano passado, eu estava com um caso muito duro para lidar de um cliente que estava num processo suicida. Eu lembro. E foi muito duro, foi um processo bem difícil, assim, porque ele estava muito intenso, né? E eu não estava passando também por um momento bom. Eu estava passando por muitos desafios, estava passando por um divórcio, pela saída da minha casa, pela saída do meu tempo. Minha vida estava... E eu falei, nossa, eu quero me entregar isso. Não, eu estava com um monte de gente que eu também estava tendo que segurar, que estava passando uns perrengue até pior que eu. E você fala, meu Deus do céu, né? E a gente se apoiando nessa época, eu lembro disso. Eu lembro pra caramba. Mas eu vejo isso muito bom, isso é uma coisa que eu sou muito grato, inclusive, a função que eu exerço de terapeuta, de curador, né? Porque quando você age dessa forma, quando você aprende sobre você mesmo. Então, eu olhando para os processos deles, eu muitas vezes dava respostas para eles que também era para mim mesmo, né? Tava valendo. E naquele período, teve uma vez que eu fui descer para a praia. Eu estava descendo para Ilhabela, estava na Serra do Mar, e quando estava no meio daquela Serra do Mar, veio uma serragem, né, uma neblina, uma serração, que, você não via um palmo à sua frente. É um nevoeiro brabo. A gente teve que ir descendo devagarzinho na pista, que você não via um palmo à sua frente para não ter acidente. Beleza, passamos o nevoeiro, peguei a balsa, cheguei na Ilhabela. E quando eu estava lá em Ilhabela, na praia, olhando para o continente, olhando para a Serra do Mar, onde eu estava descendo no dia anterior, eu de repente vi que lá bem naquela serra estava passando uma nuvenzinha. Em cima lá da serra estava passando uma nuvenzinha. Sim. E naquela hora me deu um baita do insight que eu mandei para esse meu cliente, né? E é justamente isso, né? Quando a gente está no meio do nevoeiro, parece que aquilo toma conta de tudo. Você não vê um palmo na tua frente. Se você se identifica com esse nevoeiro, é muito difícil. Então, acho que vem muito disso que você estava falando antes, né? Quando a gente consegue deslocar a nossa consciência, apesar de estarmos dentro do nevoeiro, mas saber que esse nevoeiro, na verdade, é uma nuvenzinha que está passando, muda a forma que a gente lida com o nevoeiro. Totalmente. Totalmente, nossa. Gostei dessa reflexão. E é aquela coisa, né, justamente do quanto que a gente não é super-humano, a gente, apesar de magistas, a gente não tem poderes encantados mágicos, mas a gente tem um outro jeito de observar e entender a realidade que faz a gente lidar com muitas situações de um jeito diferente como o nosso mundo moderno contemporâneo lida. Que conecta de novo com a ancestralidade, com o xamanismo, no sentido de estudar outras culturas que constituíam o sentido do ser humano e o sentido do que é estar no mundo enquanto ser humano, diferente de como a nossa sociedade contemporânea lida. Talvez também com os seus próprios conflitos, talvez também com as suas próprias consequências para aquele grupo, para aquele lugar, para aquele espaço, mas com o qual a gente consegue aprender muito. Sim.
Então, eu vejo muitos sofrimentos, muitas dores que eu vejo as pessoas enfrentando hoje em dia que praticamente viram um grande consequências desse capitalismo tardio, contemporâneo, dessa Hum. cultura de hiperindividualidade que a gente vive, de hipercompetição que a gente vive o tempo inteiro. E o quanto que aprender com outras culturas, de outros tempos, de outras épocas, de outras sociedades, faz a gente, por contraste, aprender outras maneiras de se situar no mundo. Sim, romper com formas de ver o mundo, né? Isso eu passei diversas vezes, estando com algumas etnias, né? E realmente é uma outra forma de contemplar o mundo, de contemplar as relações. E até aí, num primeiro momento, quando você olha e fala, são formas diferentes de ver o mundo e tal, que legal, bonito, tal, não sei o quê. Mas quando você vê o bicho pegando na tua frente, eles fazendo os negócios acontecendo, você fala, meu Deus do céu, né? Será que meu pensamento científico é tão científico assim? Boto fé. Que é uma coisa que eu já acho que já falei em alguns vídeos por aí também, que é a... Caramba, esqueci agora, deu branco. Qual que é o ponto que você estava mesmo? Sobre olhar por diferentes culturas, mesmo reconhecendo que talvez elas tenham seus próprios conflitos internos, mas que a gente sai um pouco do olhar do mundo que a gente tem hoje para aprender outras formas de ser. Então, sobre as diferentes formas de saber que eu ia falar, Ah, boa. né? E que é legal pensar sobre isso, porque não é negar nenhuma, é entender o valor de cada. Né? Então, você tem de um lado a galera extremamente espiritualista que vai negar a ciência, e a ciência, a ciência não, os cientificistas, né? Tacando pau em cima, não, porque não é científico e não sei o que. Meu, a gente tem muitas formas de construção de conhecimento e saber na nossa humanidade. A ciência é uma delas. Muito, muito jovem, E muito historicamente importante. falando. Uma forma de conhecimento muito jovem. E a gente negar todas essas outras formas de saber que foram construídas em milênios de existência de comunidades tradicionais é muita burrice da nossa prática. É um movimento que eu vejo muito bonito acontecendo hoje em dia no desenvolvimento das ciências psicodélicas. Quando você vê acadêmicos, né? Então, pessoal que estuda psiquiatria, neurocientistas e tudo mais, falando, vão aprender com os pajé, Sim. porque a gente está começando a trabalhar com isso agora, os caras estão trabalhando há milênios com isso daí. A gente vai ignorar todo o saber que essas comunidades nos trouxeram sobre essas curas, só porque eles não falam a mesma linguagem que a nossa? Só porque não passaram pela mesma metodologia que a nossa? Então, resgatar essas outras formas de saber também torna o conhecimento mais abrangente, vale muito a pena. E é uma importância também muito grande como a gente estava comentando mais tempo sobre essa questão, né, da cientificação exagerada ou esquisita da espiritualidade, de entender que a gente não depende de conseguir pegar esses conhecimentos e traduzir numa linguagem científica contemporânea para que eles também tenham a sua validade. Eu acho que enxergar relações e permitir que a ciência estude o que ela pode estudar é fundamental. E isso, inclusive, incrementa o nosso próprio conhecimento dentro do território da magia e da espiritualidade. Quando a gente vê neurocientistas, psiquiatras desenvolvendo estudos em conjunto com médiums incorporados, a gente está permitindo que os cientistas estudem o que eles podem estudar sobre a nossa experiência. Todo o estudo a respeito também da psicodelia, de tudo aquilo que a gente pode estudar, que está acontecendo no cérebro, no corpo de um ser humano, dentro dessa experiência, é fundamental e importante. E o que eu entendo que leva as pessoas talvez a uma confusão é porque elas assimilaram uma ideia, geralmente transmitida, né, pelo nosso sistema, muito engessado no nosso sistema educacional ainda, de que existe uma resposta final, definitiva e absoluta e correta sobre alguma questão, sobre algum assunto, e que encontrar uma resposta certa significa invalidar todas as outras possibilidades de resposta. Não é porque a gente está conseguindo estudar certos fenômenos a partir do olhar científico que isso significa que a gente vai desmerecer qualquer outra interpretação que venha de outra cultura sobre aquele mesmo fenômeno.
Claro. Assim como, e aí eu acho que esse é um tópico ainda mais complexo, assim como a gente não deve de esperar ou exigir da ciência aceitar e validar aquilo que a gente entende como sendo verdade ou como saber de dentro da nossa experiência com a espiritualidade, com a magia. Do tipo, ai, cientistas, parem de questionar a existência ou não de espíritos, parem de questionar a validade ou não dos nossos fenômenos. Quando o papel da ciência é questionar até o último minuto. Questione. Questione, exatamente. Questione até o último segundo. E isso é importante porque as pessoas acreditam que a ciência existe do cientista ser ateu. Não é verdade isso. O cientista pode ter a própria espiritualidade, o cientista pode ter a própria religiosidade. Não Muitos tenta... têm, muitos tiveram, inclusive acho que alguns dos mais importantes cientistas têm suas Sim. religiões, têm suas fés. E Uma coisa não necessariamente contradiz a outra. não. Eu acho que é cada vez muito relevante, cada vez mais a gente constituir caminhos para mostrar para as pessoas que uma coisa não deve de entrar em contradição com a outra. E também não deve socar uma coisa dentro da outra. Exato! Exato! Nossa, Não preciso que a ciência valide minha fé para que seja simples, não precisa forçar. Se a ciência não diz, vai ficar socando para falar que a ciência diz. Pois é. E aí, o dia que um cientista aceitar uma verdade espiritual como se fosse validade científica, ele tá errado em fazer isso, na minha opinião. Então eu vejo muito caso, às vezes, de pessoas falando sobre estudos feitos na USP, com camundongos, com pessoas, para tentar verificar o que existe, o que pode ser estudado, por exemplo, a respeito do reiki. E aí, beleza, eles vão lá, fazem os estudos diferentes. Tá ainda se desenvolvendo muito a metodologia para poder buscar, conseguir explorar e estudar um tema a respeito desse. Só que tem pessoas que pegam alguns desses estudos e falam assim, olha só, já temos todas as provas, os cientistas têm que aceitar que o reiki está certo sobre aquilo que ele fala, que as energias espirituais manipuladas pelo reiki são reais. Não. Não é papel do cientista fazer isso. O papel do cientista é pegar qualquer resultado que você demonstre, que você acredite e validar isso e questionar a partir dos fundamentos do método deles. É para isso que o cientista serve. Ele pode ser que ele nunca reprove, nunca consiga descomprovar isso, mas ele tem que trabalhar até o último dia da vida dele enquanto cientista tentando fazer esse questionamento. E é importantíssimo essa formação de pensamento, contanto que ela não se sobreponha sobre todo o resto. E as outras também não se sobreponham, né? Exato. Porque buscar esse questionamento científico não invalida outras formas de conceber o mesmo fenômeno. Inclusive no meu próprio trabalho, né, enquanto dirigente ayahuasqueiro, né, eu falo sobre a importância desses dois lados. O tanto que a ciência ela tem se debruçado em cima das medicinas da floresta são fundamentais, nos trazem hoje em dia muito mais segurança para manipular e servir. Hoje em dia eu consigo fazer uma anamnese para saber se a pessoa ela tem um campo de segurança para consagrar ayahuasca ou não. Tudo resultado dessa investigação científica. Dessa investigação científica. Que bom que aconteceu, que continue acontecendo, né? Mas sim, a cerimônia começou, coisas acontecem lá dentro que a ciência nunca imaginará. De A ciência nunca imaginará. De fato. Mas é importante que ela continue questionando, é importante que ela continue, porque isso vai também abrindo um campo de segurança. Afinal de contas, além de questões espirituais, somos também seres físicos, né? E tudo isso vai impactar também no físico. É importante a gente entender como cada uma dessas coisas impacta o nosso físico. Se eu vou fazer um trabalho de cura com uma medicina da floresta, eu primeiro preciso saber o que eu estou botando para dentro do meu corpo. Sim. Que substâncias estão aí envolvidas, que risco isso traz, que risco isso não traz. Eu gostaria de ver mais ao longo do tempo, mais estudos, por exemplo, envolvendo a relação com a mediunidade. Porque e eu faço também uma crítica construtiva para esse lado da espiritualidade, da vivência espiritual, seja de qualquer tipo de centro espiritual que lide com mediunidade e incorporação.
O quanto que vira também uma espécie de uma explicação muito viciada, qualquer coisa diferente que uma pessoa sinta dentro de um centro espiritual como sintoma de mediunidade. Quando às vezes, tendo um olhar científico mais criterioso, a gente consegue às vezes entender que é uma queda de pressão que a pessoa está tendo porque ela se alimentou mal antes de ir pro terreiro e trabalhou o dia inteiro e está cansada. A gente conseguir interpretar o quanto que é necessário saber distinguir manifestações concretas de esquizofrenia de manifestações que efetivamente são mediúnicas, inclusive por coisas que você já lidou e eu também já lidei com clientes que têm os dois. Sim. É complexo, mas existe. Bem complexo. Existe. E é uma bagunça. E aí, quanto mais ciência a gente estiver explorando, estudando isso, melhor para nós usar esse conhecimento a nosso favor. E até para saber com o que a gente está lidando, né? Inclusive, você estava aqui no final de semana, eu estava partilhando com você a história do atendimento que eu fiz da moça também, né? Uhum. Você quer que conte aqui ou não? Pode contar. Né? Foi uma história maravilhosa. Mas foi justamente isso. Foi uma cliente antiga minha, de repente, me mandou mensagem. Foi bem recente, viu, gente? Umas semanas atrás, isso daí. Essa cliente me mandou mensagem falando, ó, deu um ruim aqui. Ela falou que a cunhada dela já estava tendo há um tempo umas coisas meio esquisitas, uma ansiedade, não estava dormindo direito, né? Então ela estava naquela coisa já um pouco desequilibrada. Algum gênio da família decidiu dar um Rivotril para ela tomar, sem nenhuma indicação médica, e a menina entrou num surto. Né? Só que num primeiro momento, essa minha cliente ligou para mim falando, tá possuída. Por quê? Porque eu falo sempre, a linha entre uma questão espiritual e uma patologia psíquica é uma linha tênue. Muito tênue. Uhum. Parece bastante. Então, basicamente foi isso. Ela tomou o Rivotril, ela entrou nesse surto, só que nesse surto ela pulou de uma janela de 10 metros, não se machucou. Bizarro, né? Uhum. Possuidaça, né? Caiu lá, não se machucou e saiu correndo na rua pedindo socorro, estava sem roupa, né? Então foi uma situação super difícil. Levaram no médico, ela tentou agredir o médico, enfim, foi uma grande jornada. E ela queria que eu fosse lá na casa dela para ver o que estava acontecendo e fazer-se lá uma desobsessão em tese. Eu estava numa semana extremamente corrida, hoje em dia eu estou conciliando carreiras, né? Então estou na advocacia, estou intermediando outros trabalhos e estou também trabalhando com a espiritualidade, estou com muita função. Então, nesse momento que ela me chamou, eu não tinha como parar tudo e ir. Estava com outras prioridades naquele momento. Então, eu indiquei para ela buscar um psiquiatra para ter uma avaliação e tudo mais, e que eu conseguiria um horário para ir na sexta-feira daquela semana para visitá-la e ver o que estava acontecendo e, se fosse o caso, fazer um trabalho de obsessão. Esses são trabalhos que eu não faço sozinho, até por segurança, eu sempre chamo uma pessoa para estar junto comigo, seja espiritualmente ou até fisicamente, por uma contenção que nesses casos às vezes pode ser necessário, né? E quando eu cheguei lá na casa, estava essa moça andando de um lado para o outro, falando um monte de coisas desconexas, e comecei a montar meu altar para fazer lá o trabalho espiritual de uma forma ou de outra, e quando eu comecei a montar o altar, eu vi que ela ficou bem encanada. Se a gente vai por esse senso comum, não gostou do altar é porque está possuída, né? E na verdade não, né? Eu acabei pegando, comecei a andar junto com ela, e falei, bom, ela está nessa loucura, vou entrar na loucura com ela, né? Então passei a andar descoordenadamente junto com ela e tentei começar a entrar num diálogo dentro de tudo aquilo que ela estava soltando. E dentro daquilo eu comecei a pescar toda a história. Então, uma menina que ela era tida como a perfeitinha da família, nunca tinha feito nada errado, nunca tinha dado trabalho, era corretíssima, toda a princesinha. Só que, por trás, escondida da família, ela estava envolvida com prostituição, tinha passado por abuso, estava usando um monte de droga, então estava tomando ácido, estava tomando êxtase, estava usando cannabis, estava usando cocaína, tudo dentro daquele contexto, sem poder contar nada para a família, ou seja, imagina a dor que ela estava passando, o medo da família descobrir e ainda o trauma dos abusos que ela passou em estados alterados de consciência com o uso de substâncias. Pesado. E, na verdade, por que ela estava extremamente incomodada com o meu altar? Porque ela era crente. Uhum. E ela olhou, que esse macumbeiro tá chegando aqui para foder com a minha vida, né?
Então, naquele momento, eu até brinquei contando a Sim. história para você, que eu falei, magia do caos em sua essência, né? Como eu percebi que a linguagem do xamanismo não ia alcançar lá, e que realmente aquilo não era uma questão espiritual, aquilo era uma questão psíquica, ela entrou num surto psicótico real, eu fui puxando ela para o meio do cristianismo. Então, fui pegando as coisas dela, e depois, no final, eu juntei todo mundo numa roda de oração, começamos a cantar Inário da Maranata, lá que era a igreja dela, fiz todo um processo, virei pastor quase lá na hora, inclusive discuti Bíblia com ela. Ela acalmou, porque mesmo não sendo espiritual, a fé tem força. Psíquica. Então, eu consegui, naquele momento, trazer ela para esse lugar da fé, conseguiria trazer ela para esse lugar da fé, num lugar de ela não se sentir mais culpada por tudo que ela tinha passado. Consegui trazer a família inteira para dar um abraço nela e falar que estava tudo bem, e que agora eles sabiam que está tudo bem, que ela não precisava mais esconder nada. Fantástico. Né? Então, fiz lá todo um trabalho que não foi nada espiritual. Aquilo lá foi sensibilidade, porque eu também não sou psicólogo, gente. Mas foi, eu digo, naquilo lá, para mim, foi um lidar com delicadeza, que aquela circunstância demandava. Acolhimento, excelente. Conversa, sensibilidade. E eu acho legal o quanto que quando a gente tem cultiva, né, esse olhar não viciado de querer dar uma interpretação espiritual para tudo, a gente acaba estendendo o sentido do que é fazer um trabalho espiritual. Para mim, se falou assim, não foi um trabalho espiritual, mas eu acho que tem o lado espiritual da consciência, da atenção, do entender o momento e entender a melhor maneira de trazer a circunstância ali para a direção que você sentiu que era apropriada e necessária. Então, sim, existe algo de muito espiritual nisso, na minha percepção, sim, na minha opinião. Até mesmo eu digo esse termo espiritual, eu digo de, espíritos e tal, né? Eu sei. Tem ligação com esse espiritual no sentido de cura, de autoconhecimento, né? Boto fé. E até se a gente for olhar, né, a espiritualidade, ela tá de fato em tudo, né, Fausto? É esse aspecto integrativo, né, do olhar que a gente tem sobre isso. Camarada, foi excelente essa conversa toda, esse relato. Já estamos a mais de 1 hora de gravação desse episódio, dessa conversa. Eu deixo aí, então, o gosto para as pessoas quererem poder, inclusive, encontrar outros canais, outros vídeos que a gente já fez também juntos, né, que a gente já conversou em outros momentos. Eu quis trazer você de novo para uma jornada mágica nesse espaço, nesse lugar, para poder reintroduzir você para as pessoas do meu canal e também para desenvolver ao vivo conversas com pessoas que eu sei que tem muita profundidade para poder conversar, debater, que a gente desenrola um papo legal. Gratidão. Então, foi um prazer conversar com você, com ou sem câmeras. Sim. A gente até acaba reencenando conversas que a gente teve fora da câmera, junto na câmera, porque são conversas legais de se ter. E são discussões que eu acho muito importante das pessoas escutarem e ouvirem. Não é à toa que eu te trouxe aqui. Eu trago as pessoas para o meu canal, as pessoas que eu admiro. Pessoas com quem eu gosto de ter trocas. É isso, irmão. Também, admiração mútua. Muito mútua. Os jovens agora falou que é assim o coraçãozinho. Né? Assim, né? Eu acho que também tem um dedinho mindinho, assim. Meus dedos estão tudo sujos porque eu fico conversando, fazendo live, e eu fico meio que num tique de ficar tirando e abrindo a caneta, e acaba manchando todas minhas mãos de caneta enquanto eu escrevo as coisas aqui. Fausto, gratidão pelo convite, um prazerzão estar aqui, né? E pra galera que vier assistir, manda mensagem, quiserem papear, precisarem de uma coisa, já deixei aí os contatos, Fausto vai deixar também, sou uma pessoa acessível aí. Vamos trocar ideia, sempre é bom, né? Sim, sempre muito bom. Então, querido, obrigado de novo por aceitar esse convite, por essa gravação, sempre bom trocar ideia contigo, e para todo mundo que vai assistir essa gravação depois. Grande abraço e até por acaso.